Muito bem. Eu dizia que é um desafio grande coordenar um painel de debate agora no final já da tarde, sobretudo em função da riqueza das discussões que tivemos ao longo do dia e que possibilitaram, Acácio, certamente, aquilo que nós poderíamos chamar de um processo de qualificação desse diálogo que a Bahia vem fazendo com a China, de cada vez mais intenso, com a participação de chineses aqui na Bahia, com a participação de baianos também na China, promovido em grande intensidade por um trabalho fantástico que a SEI vem fazendo, não só a partir do primeiro, segundo e agora do terceiro Fórum Bahia-China, mas também do envio de colaboradores da própria SEI, do Governo do Estado e de outras lideranças aqui do Estado para participarem de cursos e capacitações na China, que me parece já ultrapassa 60 pessoas enviadas nesses últimos anos para a China para fazer cursos e capacitações. É uma grande honra para mim, em nome do PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, coordenar esse debate, com a participação aqui do Governo do Estado, da Casa Civil, do Matheus, com a participação do embaixador representando o escritório Itamaraty aqui na Bahia, com a participação também de empresas chinesas, que vão discutir agora, nesse último painel, qual é a possibilidade, quais são os mecanismos que o intercâmbio tecnológico e a cooperação internacional têm para a promoção do desenvolvimento e a redução das desigualdades. Em função do horário já avançado, eu queria somente, amigos e amigas aqui que estão ainda no auditório, fazer uma referência a 3 pontos, muito rapidamente, que me parecem fundamentais. O primeiro deles é entender, embaixador, que essa qualificação que vai sendo promovida pelo Governo do Estado, a partir da liderança da SEI, possibilita que a Bahia faça aquilo que nós poderíamos chamar de internacionalização ativa, ou seja, a Bahia se qualifica para fazer um diálogo internacional, a Bahia diagnostica quais são as principais potencialidades desse diálogo, seja no âmbito da cooperação técnica, cooperação financeira, comércio exterior ou atração de investimentos, e a partir desse diagnóstico a Bahia procura as suas parcerias mais estratégicas e a China certamente é uma das parcerias mais importantes que a Bahia pode ter. O segundo elemento que me parece fundamental para a gente também trazer a discussão, Acácio, aqui agora à tarde, é pensar de forma estratégica como a gente olhar para frente. É claro que esse terceiro fórum, por si só, já é um resultado muito expressivo pela presença do consulado da China no Brasil aqui presente, pela participação de diversas empresas chinesas, pela participação expressiva de representantes tanto do setor privado quanto também autoridades governamentais. O próprio vice-governador ter estado aqui é um sinal da importância que essa relação bilateral tem, mas eu penso que a gente tem que olhar daqui para frente também pensar nos próximos anos ou nos próximos meses o que pode e deve ser feito para o adensamento dessa relação da Bahia com a China, e me parece que a SEI teria aí um papel fundamental em pensar novas iniciativas para além desses fóruns e dessas capacitações que têm ocorrido. E, por fim, eu creio que essa discussão agora, Matheus, ela pode avançar também trazendo aquilo que nós vimos durante vários painéis sobre a importância da ciência e da tecnologia para subsidiar a tomada de decisão. Aquilo que nós no PNUD chamamos de gestão por evidência, tomada de decisão com base em dados e em informações concretas. A SEI, que já é um dos principais provedores de informação para o governo do Estado e também para a sociedade baiana, vai se juntando a experiências do próprio governo chinês, experiências do setor privado, experiências relacionadas à academia em buscar informações, fazer cruzamento de dados e gerar informação para subsidiar a tomada de decisão. Me parece fundamental que nós possamos adensar ainda mais essa capacidade a partir desse diálogo, juntando pesquisas, juntando universidades, juntando a academia para prover informações para tomar a decisão. É dentro desse contexto, portanto, que eu faço a mediação nessa tarde, nesse finalzinho do terceiro Fórum Bahia-China, com essa grande provocação de que forma as instituições aqui presentes podem pensar na cooperação internacional a partir, sobretudo, da tecnologia, da ciência e da inovação para a redução das desigualdades e para a promoção do desenvolvimento. Eu chamaria o embaixador para fazer a sua primeira intervenção. Olha, a
pergunta que me foi proposta é essa: como o Itamaraty avalia o potencial das parcerias internacionais, especialmente com a China, para apoiar políticas públicas e tecnologias capazes de reduzir desigualdades sociais e territoriais no Brasil? A função do Itamaraty, um dos seus papéis básicos é intermediar e facilitar e coordenar os parceiros internacionais com os parceiros nacionais. A diplomacia cada vez mais é feita também por atores subnacionais. É uma novidade, a gente já passou há muito tempo da fase que só os governos centrais faziam diplomacia. Hoje até as empresas precisam ter desempenhar um papel diplomático, como ficou provado no tarifaço do Trump. Esse papel ele pode ser tanto reativo quanto proativo do Itamaraty. A gente reage a uma demanda do Estado, tanto quanto a gente identifica alguma tecnologia que pode ser usada em algum lugar no Brasil. Então, acho que esse é o papel fundamental do Itamaraty. Para analisar um pouco a cooperação que existe com a China, eu preciso passar primeiro aí em revista rapidamente o relacionamento bilateral. A China é um parceiro essencial no mundo em transformação, é a maior economia PPP do mundo, né, em paridade de poder de compra, com 38 trilhões, o PIB nominal é de 18,7 tri, possui a segunda maior população do mundo, segundo maior orçamento em defesa e nosso maior parceiro no BRICS. Nós estabelecemos relações diplomáticas em 74, já há 51 anos, elevamos essas relações ao patamar de parceria estratégica em 93 e de parceria estratégica global em 2012, e em 2024 criamos a Comunidade de Futuro Compartilhado Brasil-China por um mundo mais justo e um planeta mais sustentável, que já dá uma resposta a essas possibilidades de cooperação para o desenvolvimento sustentável. Hoje, a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação, a COSBAN, é o principal mecanismo de diálogo nesse relacionamento bilateral. Ela é copresidida pelos vice-presidentes. A última reunião aconteceu ano passado, em Pequim, sob a presidência do vice-presidente Geraldo Alckmin. Essas relações têm sido marcadas por intenso intercâmbio de visitas de alto nível. O presidente Lula realizou já 2 visitas de Estado à China nesse terceiro mandato, em março de 2023 e em maio deste ano, e o presidente Xi Jinping já veio ao Brasil em novembro do ano passado, e para a cúpula dos BRICS no Rio veio o primeiro-ministro Li Qiang. E ele teve um encontro com o presidente Lula à margem do evento, em julho. Né? Relações econômicas. O comércio com a China tem valores superlativos, né? Registramos ano passado o recorde histórico de 158 bilhões, 0,3 a mais do que em 2023, e não muito distante da soma das trocas comerciais do Brasil com a União Europeia e com os Estados Unidos. E nesse ritmo, em breve, talvez até passe esses números. O comércio tem sido superavitário ao Brasil. O ano passado foi de 30 bilhões o nosso superávit, ou seja, 41% do nosso superávit nas trocas internacionais vem da China. E essas trocas responderam por 26,3% do nosso comércio exterior total. A China é, hoje, o principal destino das nossas exportações, 28% no ano passado, e a principal origem das importações brasileiras, 24%. Nos primeiros 10 meses desse ano, o comércio bilateral continua na trajetória ascendente, mais 6% em relação ao ano passado, então devemos bater um novo recorde histórico este ano, e esse resultado se deveu mais ao aumento das importações da China, 13%, e um pequeno aumento das nossas exportações, 1,7%. O superávit brasileiro entre janeiro e outubro foi de 25 bilhões. Investimentos. No ano passado, segundo o Conselho Empresarial da China, Brasil-China, esse fluxo alcançou 4,18 bilhões, um aumento de 113% em relação ao ano anterior. E esses investimentos foram aplicados em 39 projetos, o maior da série histórica, 34% a mais do que no
no ano anterior, e o aumento do fluxo foi bem superior ao registrado em todo o investimento externo direto recebido pelo Brasil, que foi somente de 13%. Então, foi um crescimento realmente exponencial do investimento chinês. O número de estados brasileiros que receberam investimento passou de 8 para 14. Os principais destinos dos investimentos chineses foram os setores elétrico, com 34%, petrolífero, com 25%, automotivo, com 14%, mineração, com 13%, transporte terrestre, com 12%. O Brasil foi o terceiro país que mais atraiu investimentos da China. O estoque de investimentos chineses agora já chega a 77,5 bilhões, distribuídos pelos setores de eletricidade, 41%, manufatura, 22%, incluindo automóveis, com investimento da BYD aqui na Bahia, tecnologia de informação, com 11%, extração de petróleo, 7%, e agricultura, 4%. E ainda existe um enorme alinhamento entre as inversões chinesas e as políticas brasileiras, como já mencionado aqui em várias oportunidades, o Nova Indústria Brasil. Em 2024, 69% dos projetos chineses foram voltados para energias verdes e outras áreas ligadas à sustentabilidade. Sinergias entre planos de desenvolvimento. O Brasil não faz parte da iniciativa do Cinturão e da Rota, o Belt and Road Initiative, mas ele assinou com a China, no ano passado, um plano de cooperação para buscar essas sinergias entre essa iniciativa chinesa e os planos de desenvolvimento brasileiro. Esses esforços ocorrem sob a coordenação da Casa Civil e do Banco Central, e este ano foram celebrados já memorandos sobre as 2 primeiras etapas do plano de cooperação, tendo sido realizadas, sob a coordenação da Casa Civil e do Banco Central, 2 forças-tarefa pelo lado brasileiro. E esse contato aconteceu durante a missão do ministro Rui Costa a Pequim em abril deste ano. Passando agora à cooperação mais específica, né, em ciência, tecnologia e inovação. Já tivemos aqui mencionado pelo representante da CENOC Brasil, o Centro Brasil-China de Pesquisa e Inovação, no Rio de Janeiro, e esses são os projetos mais importantes que já... Alô? O Centro Brasil-China de Mudança Climática e Tecnologias Inovadoras para a Energia, mantido entre a Universidade de Tsinghua e a UFRJ, no Rio de Janeiro. O Centro Brasil-China de Pesquisa e Inovação em Nanotecnologia, que já executou 10 projetos na área ambiental, energia renovável, grafeno e biomedicina. O Centro de Pesquisa e Prevenção de Doenças Infecciosas Brasil-China, hora em instalação. A cooperação entre a Fiocruz e o CDC chinês, o Centro Chinês de Controle de Doenças, que inclui, além de relação de seminários e conferências, o empréstimo à Fiocruz de 2 sequenciadores genéticos do Instituto Genômico de Pequim e a parceria com o Laboratório de Microbiologia da Academia Chinesa, com a empresa ZTI-CT e com o Terceiro Hospital Popular de Shenzhen. Na área espacial, é conhecida a nossa cooperação. A China é um parceiro-chave nessa área. Nós temos já 35 anos da assinatura do Acordo Constitutivo do Programa China-Brasil, dos satélites de recursos terrestres China-Brasil, o CIBERS, que foi desenvolvido em conjunto desde 1988. 6 satélites já foram lançados, o primeiro em 99, o CyberZoom, depois em 2003, 2007, 2013, 2014 e 2019. Existe o acordo ainda para o lançamento de mais 2 satélites. Eles fazem parte de um sistema completo de sensoriamento remoto, de geração e distribuição de imagens para uso no controle ambiental, na agropecuária e no monitoramento de áreas terrestres em geral. Em abril de 2023, ainda no âmbito da primeira visita do presidente Lula nesse mandato à China, foi assinado o protocolo para o desenvolvimento do Cyber 6, que vai ser o primeiro satélite a ter o sensoramento por radar, e foi já definido o plano de cooperação espacial para os próximos, para o período de 2023 a 2032.
Cooperação em temas de inteligência artificial. Eu acho que a China desempenha um papel essencial nessa área de novas tecnologias e é muito importante a cooperação com a China nessa área, porque a inteligência artificial realmente tem a capacidade de impulsionar o desenvolvimento econômico, social, ambiental e tecnológico e fornecer uma ferramenta muito importante para que os países em desenvolvimento possam acelerar e criar soluções inovadoras em áreas críticas como saúde, educação, agricultura, finanças, indústria, meio ambiente e na gestão de dados. Existe, além disso, um potencial enorme para aumentar a eficiência governamental e promover a inclusão social, aspectos fundamentais para o desenvolvimento sustentável desses países. O Brasil assinou já 3 acordos nessa área, e o primeiro deles foi assinado com a China em 2024. Do ponto de vista da política externa brasileira, é importante deixar claro que muito ainda precisa ser feito para assegurar que essas inovações científicas e tecnológicas sejam orientadas para a redução da pobreza e das desigualdades, que elas contribuam para a construção de sociedades resilientes, reforcem a proteção do planeta e fortaleçam o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável. A rapidez dos avanços tecnológicos, eles têm aumentado o fosso entre as nações tecnologicamente avançadas e aquelas que ainda buscam desenvolver infraestrutura digital, redes de comunicação e poder de computação adequados. Os países do sul global não devem ser meros espectadores, mas sim parte integrante desse mundo interconectado e em constante evolução. Numa estatística recente do painel de inclusão digital da ONU, verificou-se que 3 bilhões de pessoas no mundo hoje não teriam condição de se beneficiar de receber os benefícios da inteligência artificial. Quase 1 bilhão deles pela simples falta de energia elétrica. Outro 2 bilhões por não terem acesso à internet e mais outro bilhão de pessoas por não terem educação suficiente para operar um aparelho com inteligência artificial. Então, o papel de líderes do sul global, como Brasil e China, para a defesa de uma governança universal da utilização para fins pacíficos da inteligência artificial é essencial ao nosso ver. Né? Então, hoje existem várias conferências e iniciativas que tratam dessa governança, que têm agravado a fragmentação desse esforço, e em paralelo com a gradual erosão do próprio sistema multilateral, criado pelos países do Norte, que hoje decidiram abandoná-lo. Né? E a transversalidade vinda dessas diferentes aplicações possíveis da inteligência artificial e suas implicações políticas e econômicas aumentam cada vez mais e assim deverá continuar diante do objetivo declarado de diversos atores em perseguir o desenvolvimento de uma inteligência artificial geral. O que o Brasil propõe em termos de diplomacia da inovação é isso, já mencionei, que como um dos líderes do Sul, e nesse contexto desafiador de recrudescimento do nacionalismo econômico, os desafios geopolíticos de toda a natureza, competição tecnológica cada vez mais acirrada, o acesso que a China dá à sua tecnologia é essencial para ajudar-nos a desenvolver. Eu vou terminar rapidamente aqui. Então, o Brasil hoje, ele não quer ser apenas um receptor de tecnologia, ele já é um produtor primário, a Embraer já desenvolveu sistemas de controle que são únicos no mundo e que mostram a capacidade do Brasil de desenvolver tecnologias, e a gente ainda se posiciona como um mercado relevante para setores estratégicos ligados à economia digital, como temos energia abundante e temos um mercado grande para esses negócios. Acho que esse é o último. Não, eu termino por aqui. Eu
coloquei muito, porque em termos da cooperação para o futuro, eu acho que a cooperação Brasil-China nessa área de redução das desigualdades internacionais vai passar pelas novas tecnologias. Tá bem? Muito obrigado. Eu ressalto muito rapidamente aquilo que falava pela manhã o representante da Procuradoria-Geral do Estado sobre segurança jurídica, reforçado agora, embaixador, pela sua fala, dizendo dessa sinergia entre a diplomacia do governo federal e a paradiplomacia praticada, particularmente agora pelo Estado da Bahia, construindo uma sinergia muito positiva. Já é uma diplomacia federativa, né, subnacional, no sentido de complementaridade de interesses. Mas, sem mais delongas, eu passo a palavra agora para o Matheus, que representa, nesse momento, a Casa Civil do Governo do Estado. Boa tarde a todos, a todas. Obrigado. Muito obrigado. Agradecer pela oportunidade, que foi o convite dado à Casa Civil, o secretário Afonso, todas essas agendas de trabalho que vocês vêm tratando desde ontem sobre a relação Brasil-China, Bahia-China, passam por esse diálogo com a Casa Civil. Então, o secretário Afonso está sempre envolvido nessas pautas e me deu o prazer de representá-lo, diretor, e deixo aqui um abraço, pediu para dar o abraço em todos e todas, e especialmente no senhor, parabenizando pela organização e coordenação desse fórum tão importante para a Bahia. Na apresentação, a gente fez uma brincadeira por conta dessa relação Bahia e China. Um economista italiano falecido, Giovanni Arrighi, ele fez um estudo sobre a economia chinesa e ele chamou de socialismo de mercado. Aquele tipo de economia na China que ele chamou de socialismo de mercado, por ele ter identificado naquele padrão de socialismo a presença de diversos componentes que pertencem à lógica de mercado e que, em tese, não deveriam fazer parte de um socialismo. Mas a China abriu mão dessa dicotomia e construiu um modo de produção, digamos, um pouco diferente, que tem um alinhamento muito grande com a forma como a Bahia também se posiciona, especialmente pela maneira como o governador Jerônimo vem conduzindo, reorganizando o Estado, reorganizando a estrutura e os aparelhos de Estado, para que o Estado tenha cada vez mais poder de intervir e direcionar o desenvolvimento do Estado. Então, a brincadeira é nesse sentido. A gente entende que essa cooperação entre Bahia e China, com esse viés, sim, de mercado, mas com esse olhar para o desenvolvimento social e econômico, eles têm essa imbricação Bahia e China, e são componentes necessários. Onde que eu passo aqui? Na seta verde. Então, eu queria falar, a fala é para dizer o seguinte: a pergunta, a questão norteadora que a SEI mandou para a gente é como a cooperação internacional, como estruturar uma cooperação internacional para transformar a inclusão digital em instrumento de cidadania e desenvolvimento. Como é que nós temos feito, sob a coordenação do secretário Afonso, para dentro do Estado? A gente entende que a tecnologia, para ter a transformação e promover o desenvolvimento local, ela precisa atuar em dois níveis principais, e eu vou justificar por quê em seguida. Primeiro, ela tem que ir para a produção de bens e serviços, e, de outro lado, para a formação de capital humano, que é o grande gargalo do nosso país e do nosso Estado também. Então, a tecnologia ela precisa estar em diálogo com a produção de bens e serviços, com a formação de capital humano, porque isso traz para a gente a elevação da competitividade do nosso setor produtivo baiano. E assim, ao fazê-lo, a gente vai absorver uma elevação da demanda por nossos bens e serviços, portanto, elevar a nossa demanda agregada e, portanto, o emprego e, assim, automaticamente, a renda. E, ao fazê-lo, a gente consegue promover o desenvolvimento local. É assim que nós entendemos que a tecnologia pode ajudar, respondendo de maneira direta. Mas por que isso, Leonel? Por quê? Porque a gente tem, Bahia e China, um encontro, fazendo a brincadeira também com o Giovanni Arrighi, um encontro estratégico. Um encontro estratégico de 4. Um encontro estratégico de oferta e demanda.
A China tem muito a oferecer para a Bahia e vice-versa. E nós também temos uma demanda muito grande pelo que a China tem e também temos também algo a oferecer para o que a China tem de demanda. Então, eu diria, seguindo a brincadeira, que há um equilíbrio de mercado e de interesses, pautado primeiro na reciprocidade. Nós temos acordos bilaterais coordenados pelo governo federal, mas nós temos também aqui no âmbito do Estado, Leonel, a manifestação de interesse do governador com empresas chinesas para desenvolver diversos setores. E a gente sabe, não dá para fazer amizade com quem não quer a nossa amizade. E a Bahia tem interesse e quer seguir nessa relação com a China. É o primeiro ponto que gera esse equilíbrio. O segundo, nós temos um contexto político favorável. Nós entendemos a relevância dos instrumentos de mercado, mas assim como a China, o governo do Estado da Bahia reconhece a necessidade de promover desenvolvimento para a transformação social. Portanto, há um alinhamento político de entendimento. A Bahia já tem a presença de empresas chinesas e é uma relação muito saudável que nós temos com as empresas chinesas. Então, isso é outro ponto que faz com que esse equilíbrio aconteça. O último ponto é que essa posição de complementaridade entre Bahia e China se dá em torno da tecnologia. A China tem tecnologia e conhecimento muito grande para compartilhar conosco. E nós temos uma demanda produtiva para isso. Então, para comprovar isso aqui, eu vou trazer uns dados rápidos para vocês terem noção do tamanho da produção de tecnologia chinesa. Se a gente observar aqui, pegando de 2000 a 2019, a China é essa linha aqui. Em bilhões de dólares correntes, olha o dispêndio que o governo chinês e as empresas chinesas investem para pesquisa e inovação. É um volume grande que faz com que a China hoje já lidere essa variável. A segunda, o dispêndio em produto, em pesquisa e tecnologia com relação ao PIB, a China também segue numa proporção imensa, perseguindo o que antigamente era desenvolvido apenas pelos Estados Unidos. O que mais surpreende disso é que esse país que vem produzindo tecnologia, ele já ultrapassa os Estados Unidos, já ultrapassou em 2009, em 2010, com relação ao número de pesquisadores em tempo integral para o desenvolvimento de pesquisa e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. O número de artigos publicados, indexados pela Scopus, pela China, também já ultrapassou. E o mais curioso, agora, se vocês observarem o número de patentes, marcas, desenhos industriais e variedades vegetais que foram pedidos para depositados de pedidos de direitos de propriedade intelectual, em 2023, desculpa, aqui é 2024, esse dado embaixo, daquele volume de 3,55 milhões, a China é responsável por 1,64 dos pedidos. Já foi, já disparou, é responsável por 46% dos pedidos de direito de propriedade intelectual. Portanto, a tecnologia é, sim, um produto que a China tem e que nós temos interesse de compartilhar. Está aqui pedidos de patente, para vocês terem noção como a China também desponta no mundo. E aí a gente vem para a Bahia, já na nossa linha, aproveitando os meus últimos 3 minutos. E por que a Bahia tem uma demanda para isso aí? Porque a gente, historicamente, Leonel, a gente enfrentou um problema na Bahia para o nosso desenvolvimento, que é o problema da tripla concentração espacial, que concentrava-se o nosso desenvolvimento no território metropolitano, produtiva, com uma desindustrialização ou uma industrialização muito lenta, concentrada em poucos setores industriais, mas com um processo produtivo, principalmente, os dados da CEI nos mostram, onde os serviços dominam, Armando, onde os serviços eles são o grande protagonista. E de rendas, com a grande desigualdade social. E desde que o governador Jacques Wagner, o ex-governador, o senador Wagner, assumiu a Bahia, por isso que eu falo que nós temos um projeto político, uma relação política com a China, que nos nos fortalece para dizer da importância dessa cooperação, que desde 2006
a Bahia vem tentando superar esses problemas do nosso desenvolvimento. Primeiro, se vocês observarem, a gente vem promovendo uma desconcentração do nosso espacial, do território metropolitano em direção ao Portal do Sertão, ao Sertão do São Francisco, a Bacia do Rio Corrente e a Bacia do Rio Grande. Não vou entrar em detalhes dos números por causa do horário. A apresentação está para depois ser compartilhada. Segundo, a nossa diversificação produtiva recente, observem, a gente tem aqui esses setores industriais, que concentram 81% da nossa produção industrial, mas nós temos uma agropecuária que induz essa desconcentração e que requer tecnologia. Nós temos problema com maquinário, com tratores, por exemplo, que não se usa energia renovável para os tratores, e nós temos tecnologias disso na China, já à disposição para a gente fazer esse intercâmbio. Então, estou trazendo alguns exemplos. Vou passar aqui, especialmente eu chamo a atenção para o setor agropecuário aqui, com agricultura e serviços relacionados desse setor, que ocupa 78% do setor agropecuário. Portanto, é uma área que demanda tecnologia sobremaneira. Com relação às rendas, e já para concluir, desde 2006, esse trabalho de promoção do desenvolvimento, gerando inclusão e transformando a vida das pessoas, já gerou resultados. Tá? Se você pegar o índice Fijan, ali era o mapa da Bahia em 2013. O nosso desenvolvimento, o grau de desenvolvimento nosso era crítico, era muito crítico. Nós tínhamos poucos municípios fora do que se chama de desenvolvimento baixo e nenhum no moderado. O nosso cenário já mudou por conta das políticas de transformação, das políticas de promoção de igualdade que o Estado vem desenvolvendo como prática, como condição necessária para promover o desenvolvimento. Então, finalizando, essa é a última lâmina, eu diria o seguinte: a gente tem um grande potencial, a gente tem muito a compartilhar com a China, nós temos uma demanda muito grande, mas também nós temos o que ofertar. A Bahia é líder nacional em produção de energia renovável e está aqui à disposição. A Bahia tem recursos naturais, a Bahia tem água para a gente poder produzir. Isso está à disposição da China. A gente precisa pensar uma retomada da substituição de importação, da política de substituição de exportação, com viés tecnológico, a partir do que a China tem que dar. Mas isso passa, Acácio, na nossa avaliação, não somente pela importação de produtos, mas pela presença da China produzindo e compartilhando conhecimento aqui, produzindo e compartilhando tecnologia conosco. Então, esses são os grandes desafios que nós temos, né? Então, na nossa avaliação, essa cooperação ela é necessária, tá? Por conta de tudo isso que a gente tem dito. E esse encontro que a gente fala aqui de que há uma oferta e uma demanda, no português do sertão, diria, a fome com a vontade de comer, está na mesa. Está na mesa. Temos condições de ofertar e importar tecnologias, mas, principalmente, temos condições de cooperar para que esse processo de produção de conhecimento e de tecnologia aconteça aqui, a partir dos nossos saberes e a partir dos saberes dos povos chineses. E, para mim, esse é o grande desafio dessa cooperação. Muito obrigado. E pela vontade política manifestada lá pelo gabinete do governador, nessa continuidade de cooperação e sobre a importância da tecnologia e da informação. Dentro desse contexto, então, eu já convido o senhor Song Guolang para fazer a sua intervenção, ele que é diretor de marketing da China Mobile aqui no Brasil. Seu Song, por gentileza, a palavra está contigo. 大家下午好，我是来自中国移动国际公司的宋国良，很高兴今天来参加此次论坛。在此呢，衷心的感谢里约总领馆的邀请，让我有幸与各位共同探讨利用国际合作和技术减少不平等的这一重要的议题。中国移动集团呢，作为全球网络以用户规模领先的电信运营商，服务将近10亿的移动用户，那是现在全球最大的电信运营商。依托于集团的实力呢，我们的国际业务已经遍及了全球38个国家和地区，构建了广泛的全球网络布局。同时呢，我们在香港、新加坡、泰国
英国、德国等地成功运营了多个大型的数据中心。那同时呢，物联网的业务也在全球范围内蓬勃的发展。那自中医国际巴西公司自2017年成立以来，我们致力于将先进的通信技术和服务带给本地的用户。我们不仅为巴西的中资企业提供了高品质的国际数据传输和 ICT 的服务，那更积极地参加了巴西数字化转型进程，助力本地企业更好地连接全球市场。在巴西业务的实践中呢，我们看到数字技术正在为企业带来显著的效益。我们在巴西部署的物联网平台已经成功连接了接近50万个终端设备，这其中呢包括汽车、摄像头，在制造业、物流、能源等行业的企业提供了高效的行业解决方案。我们通过强大的连接能力和实时的数据分析，帮助企业优化运营流程，降低了生产成本，提升了资源利用效率，助力当地企业实现数字化转型。那与此同时，我们也会持续加大在巴西的资金投入。那依托公司在全球数据中心领域的积累的建设和运营的经验，我们也计划在巴西构建一个新一代的绿色的节能的数据中心基础设施。我们相信，通过共享技术能力和基础设施资源，我们致力于打破数字发展的壁垒，让创新技术成为连接机遇和发展的桥梁，构建更加公平包容的发展路径。在国际合作中，我们始终坚持开放共赢的理念。作为中巴合作积极参与者，我们不仅推动了诸多重点项目的落地，其中也包括了很多中资企业在巴亚洲的项目。那我们也更注重本地化的运营和人才培养。我们相信，持续的技术投入和深入的本地合作，将为数字普惠事业注入持久的动力。我们坚信，在中巴合作的坚实基础上，数字技术将成为促进社会公平、减少不平等的重要力量。中国移动国际愿意巴亚洲各界伙伴携手，共同谱写中巴合作的新篇章。谢谢大家。Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Agradecer, né, que vocês ficaram até o final. A gente sabe que não é fácil ficar sentado o dia todo, mas o tema é palpitante e a qualidade das falas justifica aí o tempo precioso de todos. Então agradeço a permanência. Bom, nós vamos falar inicialmente da nossa cooperação técnico-científica com a China. O nosso embaixador, ele falou aqui um pouquinho de algumas cooperações em âmbito nacional. Nós vamos descer um pouquinho para falar das cooperações que a Bahia, através da SEI, possui com organismos internacionais. Então, especialmente com o Consulado da República Popular da China no Rio de Janeiro, nós, da SEI, desde 2023, enviamos diversos servidores, diversos profissionais da iniciativa privada. Aqui listamos alguns: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, SECT, os secretários estiveram presentes aqui hoje, a UPB, que é a União das Prefeituras da Bahia, Bahia Farma, CBPM, e também entidades privadas. O consulado nos deu essa responsabilidade de também indicar parceiros que possam contribuir no fortalecimento das relações sino-brasileiras. E aí nós fizemos o que nós chamamos aqui no Brasil de meio de campo, e encaminhamos também trabalhadores da FIEB, da Associação Comercial da Bahia, PNUD e outras entidades da iniciativa privada. E também algumas delegações chinesas vieram à Bahia, né? O nosso querido embaixador citou aqui a Universidade de Tsinghua,
embaixador. Nós temos uma cooperação da SEI com a Universidade de Tsinghua. E, somente por curiosidade, foi a universidade que o nosso excelentíssimo senhor presidente Xi Jinping estudou. Então, é a maior universidade da Ásia. E também temos uma cooperação técnica em vigência com a Universidade de Ciências Macroeconômicas de Shandong. E no fórum passado, no segundo fórum Bahia-China, nós recebemos uma delegação aqui na Bahia com os headmasters da Universidade de Shandong, e isso fortaleceu ainda mais os nossos laços pessoais. O chinês, ele só faz negócio se a cultura estiver presente, se as relações de amizade estão presentes. Eu posso atestar isso. Eu tenho no povo chinês diversos amigos e isso facilita muito as relações comerciais e institucionais. Essa formação de recursos humanos permitiu a capacitação de nossos técnicos, outros órgãos e entidades do Estado, e nós estamos estudando metodologias de planejamento regional, análise de dados econômicos e políticas de desenvolvimento sustentável. Nós estamos adaptando o socialismo chinês à realidade baiana. Esse é o nosso grande desafio. Aqui, só para vocês terem uma noção rápida de quão diversificados são os seminários em que os nossos servidores e entidades estão participando. A gente vai da medicina chinesa, que foram fisioterapeutas aqui da Bahia, médicos, cidades inteligentes. Recentemente, o representante do PNUD aqui, o nosso querido moderador Leonel, foi para o seminário de parques industriais. E o mais interessante, pessoal, o Estado da Bahia não gastou um único centavo nesses seminários. Todas as despesas foram custeadas pelo MOFCOM, que é o Ministério do Comércio Chinês. Então, isso, para a gente, é um motivo de regozijo e de reconhecimento ao consulado por estar nos oportunizando essas iniciativas. Esses números aqui estão defasados, hoje já passam de 60 servidores, 62 servidores e trabalhadores. E essa cooperação técnica científica com a China, ela vai oportunizando que a SEI, que é uma autarquia vinculada à Secretaria do Planejamento, comece a fazer estudos conjuntos, e alguns desses casos estão sendo solidificados nas nossas revistas. Então, recentemente, houve uma publicação da diretoria de Dr. Edgar com a Academia de Shandong, falando sobre desenvolvimento sustentável na nossa revista Bahia Análise de Dados. E também estamos auxiliando, eu tenho a alegria de dizer isso, que a SEI ela participou ativamente da vinda da BYD aqui para a Bahia. Né? Tivemos no primeiro fórum um pedido da nossa cônsul-geral, que está aqui presente, para que fosse conhecer o porto da Ford, enquanto as negociações ainda estavam em andamento, e eu fui com ela lá, com a delegação chinesa, nós conhecemos o nosso porto, vimos as oportunidades, e, claro, essa pecinha e tantas outras foram essenciais para que a BYD aterrissasse aqui hoje. Então, essa é a importância do nosso fórum. Fábricas e indústrias de energias renováveis, a CGN já falou aqui hoje, a própria Ponte Salvador e Itaparica, e outros tantos projetos em infraestrutura e tecnologia que estão desembarcando aqui no estado da Bahia, investimentos chineses de grande porte. Bom, o Fórum Bahia-China, que eu vou ser breve, tivemos no primeiro fórum uma rápida digressão sobre o que foi o primeiro fórum. Neste legado em que se consolidou o fórum, nós começamos a solidificar a SEI como principal articuladora da cooperação sino-brasileira no nosso estado, agora com a ajuda do PNUD. E aprofundamos as relações técnico-científicas. Aqui alguns registros. Tivemos a participação hoje
do nosso vice-governador, o secretário de Desenvolvimento Econômico hoje citou, né, que ele veio para o primeiro fórum, também foi um ator fundamental para a atração de investimentos. E já no segundo fórum Bahia-China, estávamos a celebrar os 50 anos da relação diplomática Brasil-China. Mais uma vez, protagonismo da SEI. Lançamos aqui o livro China-Brasil, 50 anos de diplomacia, novas rotas para um novo tempo. Esse livro foi feito pelo Consulado Geral da China, com a própria Embaixada Chinesa, a Secretaria de Turismo, China Brazil Business Center e outros parceiros que por aqui passaram também hoje, como a própria Codeba, Sect e Ceplan. No âmbito da cooperação internacional com o PNUD, nós estamos capacitando, qualificando a SEI para poder avaliar as principais políticas públicas do Estado da Bahia. Então, a SEI possui com o PNUD o maior contrato de cooperação internacional hoje na Bahia, 35 milhões de reais, e uma das atividades é desenvolver mecanismos, metodologias específicas para monitorarmos o programa Corra Pro Abraço, que é um programa que trabalha pessoas em situação de vulnerabilidade social. O governador Jerônimo, como um bom professor, ele não quer fazer política pública no achismo. Vamos fazer um programa e os resultados ficam ao vento. Não, ele quer que o Estado monitore e avalie as suas políticas públicas. Então, está aqui o nosso diretor Armando. Uma das atividades que eu digo assim com bastante alegria, que nós temos assim o apoio do PNUD, é o monitoramento deste programa. Temos outras frentes muito interessantes que envolvem o pagamento por serviços ambientais e estamos elaborando na SEI o plano de descarbonização do Estado da Bahia. Fizemos também o plano ferroviário do Estado da Bahia e todas essas iniciativas hoje são feitas com a cooperação com o PNUD, com vistas ao atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Recentemente, a SEI foi transformada no primeiro Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia, e nessa condição, o governador foi sensível em transformar a SEI, que é o nosso primeiro órgão de pesquisa público, nessa ICT, e isso permitiu que a SEI começasse a participar de editais nacionais e vencemos recentemente a primeira incubadora de soluções para o jornalismo negro, periférico e independente. Não deixar ninguém para trás. Esse é o nosso mantra, é o mantra do PNUD, e aqui a gente também fez essa parceria com o PNUD e vamos fazer um grande diagnóstico nacional com vistas ao combate a fake news. Vamos fazer contratações de bolsistas, mais de 80 bolsistas. Somente esse projeto, pessoal, são 15 milhões de reais. Foco, redução das desigualdades sociais. Já que estamos falando de tecnologia e inovação, eu convido vocês a conhecerem uma das nossas 4 plataformas. Essa aqui é a chamada Infovis Bahia, que é o nosso portal de aplicativos interativos. Então, a SEI vem aprendendo com a China como utilizar a tecnologia para democratizar a informação de forma segura. E na nossa plataforma, vocês vão ver aqui alguns apps de segurança pública, pesquisa de satisfação, alguns observatórios, e temos também o observatório das ODS, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Lá, conseguimos ver os indicadores para o Estado da Bahia, como é que estamos trabalhando esses indicadores, e aqui vejam como é que são os nossos dashboards, como é que a gente consegue mostrar para a sociedade, e todos esses dashboards são interativos, então você pode clicar aqui no objetivo 1 e identificar a evolução
por exemplo, aqui, no caso, a proporção da população abaixo da linha de pobreza internacional. Vejam como está tendo uma queda acentuada no Brasil, no Nordeste e na Bahia. Estamos acompanhando essa queda, graças a Deus, da linha de pobreza internacional. A política de inovação da SEI foi recém-lançada também com o apoio do PNUD e de outras empresas como o Gartner, que é a maior empresa do mundo em TI. Somente a SEI possui na Bahia uma política de inovação. Então, é um trabalho árduo que vem sendo feito a muitas mãos. Já falei um pouquinho aqui da cooperação com essas universidades que estão em andamento. Então, se tratam de perspectivas, e aqui estudando logística de transporte e outros temas estruturantes para o nosso Estado. E no próximo ano teremos algumas surpresas, que a ideia é fazer o 4º Fórum Bahia-China na China pela primeira vez. Então, o Programa das Nações Unidas já está incumbido dessa missão e esperamos, o ano que vem, falar várias vezes Ni Hao para ainda mais estreitarmos as relações com o querido povo chinês. Para finalizar, aqui está o nosso Instagram, por gentileza, depois sigam a SEI. Aqueles que publicarem alguma informação sobre o fórum, marquem a SEI. Mais uma vez, muito grato pela participação de todos, da Casa Civil, da Embaixada do Itamaraty, da China Mobile, você, Leonel, como sempre, com bastante presteza, e o Consulado Chinês e todas as empresas que aqui vieram, recebam o nosso caloroso abraço. Registrar novamente minha equipe. Eu vejo alguns nomes aqui que eu preciso citar, de doutora Bruna, que nos ajudou ali 24 horas, né? Até me disse ontem, estou ficando com ruga de tanta preocupação, né? Então, Bruna, o pessoal da Codim, né, que são pessoas que estão ali trabalhando diariamente conosco para que esse evento tenha sido feito com tanto carinho. São mais de 6 meses de preparação para esse dia aqui, pessoal. Então, mais uma vez, uma salva de palmas para a minha equipe. Grato.